A coisa que eu queria sempre perguntar para um juiz é o seguinte: o teu papel é descobrir a verdade ou é fazer justiça? O que de fato tu faz ali quando as informações chegam? Olha, o conceito de justiça é discutido há 1000 anos, né? Mas a gente falava no processo que a gente busca a verdade real no processo penal, ou seja, é isso que você está falando, é o que aconteceu mesmo. E no processo civil, basta a verdade formal, o que as provas dentro do processo. Uma visão mais moderna hoje, a gente sempre busca a verdade. É difícil, se é que é possível, chegar exatamente no que aconteceu, mas a gente busca saber exatamente o que aconteceu. Uhum. Mas assim, o advogado, ele tá tentando manipular o juiz de alguma forma. Nem sempre. Como é que funciona isso? Porque eu sempre vi assim, o cara tá manipulando de um lado e o outro tá de outro pra convencer o juiz de alguma coisa. Não é. Aliás, essa não é a regra. A gente tem um código de leis e uma parte, eu sou um juiz criminal. O Ministério Público, na grande maioria das vezes, é quem processa. Então, o promotor é aquele que vai processar a pessoa que foi acusada de um crime e o advogado vai defender. Uhum. E como que se faz isso? O processo nada mais é do que esse conjunto de provas, a audiência. Não sei se você foi numa audiência, né? Já participei, já. Então, vem de audire, do latim, que é ouvir. A audiência é pra gente ouvir as pessoas, o juiz vai ouvir as pessoas. Uhum. Aí o promotor te faz pergunta, o que você viu. Aí depois o advogado, que fala por último, também te faz pergunta. Uhum. Tem laudos. E aí, com tudo que tenta reproduzir o que aconteceu, o promotor tentando fazer prova contra o réu e o advogado tentando demonstrar que ele é inocente, o juiz toma a decisão. Uhum. Então, a regra é um procedimento técnico, né? Não é uma... Mas a lei, ela não é muito complexa também e difícil de entender o que está acontecendo ali e as duas partes podem usar várias coisas e retirar outras ao seu bem entender? A lei é complexa, a gente estuda bastante, o que não falta no Brasil é leis, mas mas assim, vamos falar de direito penal, por enquanto, né, do processo penal. Não é tão complexa assim, justamente para que não se entenda, né, não é por aí. Existe um caminho, por isso que é técnico, né? Por isso que tem a formação de direito do advogado, mas ele pega um caminho arrolando a testemunha ou refutando o laudo. Existem os meios lícitos e comuns para fazer isso. Uhum. Né? Assim como o promotor procura a melhor testemunha para rolar, para ser ouvida. Uhum. Então, é técnico, vem de um procedimento, né, de leis que a gente entende. Por exemplo, prazo para testemunhas, quantas testemunhas você tem direito de ouvir. Uhum. Então, eu não vejo realmente como um jogo de manipulação. E um jogo de manipulação. Uhum. Não estou falando que não exista. O que seria um jogo de manipulação? Pode o advogado, será que em algum caso, protelar o processo? Enrolar o processo para que ele demore muito? Isso aconteceu muito no Brasil, mas hoje já teve mudança na lei, já é mais difícil prescrever o crime. Então, assim, tudo vai se desenvolvendo, o direito também, né? A técnica, então, do direito, ela serve para revelar a verdade do que aconteceu. Isso. É isso? Isso. Revelar e saber quem tem razão. No fundo, como a gente não tá mais na barbárie, antigamente, cada um fazia justiça com as próprias mãos. Uhum. Né? E isso chegou uma época que falaram, olha, faz muito tempo, né? Então você tá me devendo sua casa... eu corto você em pedaços, você tá me devendo um dinheiro, cortava a pessoa em pedaços e punha em praça pública, ou dividia os pedaços pelos credores. Né? Então, assim, chegou um momento e falou, é melhor a gente passar essa história de decidir quem tem razão pro Estado para acabar com o mais forte. Vai lá, eu mato a sua família, você mata a minha, entendeu? Então passou pro Estado. Na verdade, se não tivesse conflito, a gente não precisava de processo, né? Como é que é como é que tu trabalha? Tu participa da audiência inteira, tu ouve todo mundo, tu participa dos processos inteiros, né? O promotor entra no cível. Um exemplo bem fácil do pessoal entender, a pessoa mora de aluguel, precisa pagar aluguel. Se ela não paga, o proprietário entra com um despejo. Né? E faz uma petição e vai no juiz, não me pagou aluguel.
que o locatário faz? Não, você se enganou, eu paguei sim, tá aqui o recibo. Ou falar, não vou pagar. Aí vem para o juiz decreta o despejo. Perceba que se a pessoa, se tiver, isso acontece, tiver um acordo sem o judiciário, olha, Petri, eu tô sem dinheiro, eu perdi emprego e eu não posso te pagar, me dá um mês para eu sair da sua casa, te dou, não precisa de processo. Sim. Entendeu? Você me dá um mês, eu te pago 1/3 do que eu tô devendo, porque eu não tenho como te pagar mais, tá tudo bem, eu perdoo o resto, você me paga 1/3, então isso pode acontecer. Se falar, não, eu quero tudo, ou se a pessoa falar, não vou pagar aluguel, vou continuar na sua casa, aí cada um vai com seu advogado no juiz e o Estado te obriga a sair e pagar.